Capítulo 3. Teoria financeira. Conhecer as principais correntes de estudo sobre finanças pode ajudar a montar uma estratégia de investimento. O conhecimento é em si mesmo um poder. Francis Bacon. Aprendendo com o passado, você acaba de descobrir a importância de organizar suas finanças e começar a poupar parte de seus ganhos. O dinheiro que você poupou é como uma semente. A partir de agora, é preciso regá-la. Para isso, é essencial saber o que fazer com o dinheiro que você irá poupar todos os meses, até porque existe grande diferença entre poupar e investir. Poupar é guardar dinheiro, investir é fazer o dinheiro poupado render. Só posso investir se poupei ou se outro poupou por mim. Antes de aprender mais sobre os principais tipos de investimentos, os quais veremos no próximo capítulo, iremos conferir o que a história das finanças pode nos ensinar. É provável que você descubra que muitas de suas dúvidas podem ser respondidas pela teoria financeira. Por exemplo, se você fica inseguro ao pensar em investir seu dinheiro, saiba que essa é uma questão bastante antiga no mercado financeiro. É natural que surja alguma, ou até muita, insegurança sempre que alguém pensa em começar a investir. Esse assunto tem origem antes mesmo do início dos estudos em finanças. Geralmente as pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Assim, a primeira ideia é entregar a gestão do dinheiro para algum especialista, um gestor competente, o que as pessoas fazem ao contratar um fundo ou diretamente com o gerente do banco. Isso porque se imagina que somente esses iluminados consigam ter alguma chance de sucesso na selva do mercado financeiro. Ao entregar a gestão de seu dinheiro para outra pessoa, é preciso saber que ela irá cobrar para fazê-lo em seu lugar. Então, é necessário avaliar se esse gestor tem condições de ganhar o suficiente para se remunerar e ainda gerar mais lucro do que você mesmo no investimento de seu dinheiro. Basicamente, existem 4 grandes categorias de investimentos no mercado financeiro. 1. Empresas que podem ser compradas como cotas ou ações, quando alguém é sócio ou dono de um negócio ou de uma franquia, dono de uma ação, ou ainda, de um consultório ou clínica médica. 2. Títulos de dívida, tanto públicos quanto privados, são os títulos públicos e debêntures, ou direitos de crédito sobre pessoas ou sobre bancos. 3. Imóveis ou títulos de propriedade sobre imóveis, possuir imóveis, como terrenos, apartamentos, prédios ou fazendas ou, ainda, títulos de participação nesses negócios. 4. Direitos e contratos futuros, derivativos. Esses são instrumentos mais sofisticados, que dão ao titular o direito de comprar ou vender determinado bem ou mercadoria em data futura. Você pode ter acesso a esses investimentos de forma direta, ou seja, comprar em seu nome, ou se associar a um clube ou fundo de investimentos. Antes de aplicar seu dinheiro em um fundo de investimento, é fundamental conhecer onde é aplicado o dinheiro do fundo. Essa é uma decisão importante, sobre a qual trataremos no capítulo 4. 5. Um fundo é uma associação de investidores gerida por um banco ou uma corretora. Esse gestor é remunerado com parte dos rendimentos dos cotistas, por meio das taxas de administração e performance. Um clube é uma associação de pessoas com algum vínculo de ligação e gerido por seus próprios membros. Alguns clubes são geridos por profissionais que também podem ser remunerados, tornando-os muito próximos de um fundo de investimentos. Debêntures. Títulos de dívidas privados, que asseguram a seus detentores o direito de crédito sobre a empresa que o emitiu. Grande parte dos fundos compra ações e títulos de dívida, o que o investidor pode fazer por conta própria, por intermédio de corretoras de valores. Não o faz por 2 motivos principais, ou porque considera os gestores de fundo capazes de obter melhores rendimentos ou por achar que investir no mercado financeiro é algo muito arriscado. Não é recente a ideia de que o mercado financeiro é lugar inseguro e que os investidores agem por simples impulso. Em 1841, o poeta e jornalista Charles Mackay escreveu sobre o pensamento que foi dominante até o início do século XX, de que os investidores seriam irracionais. Dizia-se até que os investidores valiam-se da interpretação dos sinais emitidos pelos telégrafos para descobrir o desempenho do mercado. Na época, eram comuns histórias de pânicos e histerias no mercado financeiro. Você sabia?
Um dos casos descritos por Charles Mackay em seu livro Ilusões Populares e a Loucura das Massas fala sobre a especulação no comércio de tulipas na Holanda no século XVII. Em 1634, um fungo atingiu algumas espécies de tulipas, criando novas cores e padrões. As novas variedades logo passaram a ser muito desejadas, o que aumentou a procura por essas flores. Os preços se multiplicaram de forma alucinante. Como parecia que os preços subiriam sempre, fazia todo sentido comprar tulipas. Quase metade da população passou a investir nessas flores. No auge da mania, um único bulbo chegou a custar o preço de 10 casas em Amsterdã. Em 1637 a bolha estourou e, em poucas semanas, as tulipas ficaram 99% mais baratas. Especulação. Tentar comprar e vender ativos para tentar ganhar com as variações de preços. Para saber mais sobre pânicos e histerias no mercado financeiro, leia Salve-se quem puder, uma história de especulação financeira. Autor, Edward Chancellor, editora Companhia das Letras. Manias, Pânico e Crashes, um histórico das crises financeiras. Autor, Charles Kindleberger, editora Nova Fronteira. Exuberância Irracional. Autor, Robert Schiller, editora Macron Books Bolha.com. Outro caso semelhante ao das tulipas, e bem mais recente, ocorreu na Nasdaq, Bolsa de Valores Eletrônica, nos Estados Unidos. No final da década de 1990 e início do ano 2000 houve alucinada busca por ações de empresas de tecnologia por parte de investidores. O índice Nasdaq subiu 86% em 1999, algo impressionante se comparado com a média de crescimento de 20% ao ano alcançada nos 10 anos anteriores. O recorde de alta foi batido no dia 10 de março de 2000, chegando a 5.048 pontos, o que representou aumento de 24% em relação a 31 de dezembro de 1999. Nessa época, os investidores previam que as empresas de tecnologia teriam crescimento nas receitas da ordem de 25% ao ano. Ao final de 2000, entretanto, o que se viu foi uma queda média de 65% no faturamento, segundo dados do banco de investimento UBS Warburg. Em 2001, o mercado caiu ainda mais e diversas empresas faliram. Tudo porque a concorrência e a saturação do mercado impediram que as empresas investissem em produção, o que rebaixou as taxas de crescimento e de lucros das companhias. Em 17 de abril de 2000, cerca de um mês após a maior alta, a Nasdaq fechou a 3.539 pontos, e no final do ano, o índice já tinha caído em mais de 50%, chegando aos 2.470 pontos. Ela nunca mais se recuperou e levou consigo as empresas que estavam supervalorizadas. Atualmente, os analistas de Wall Street acreditam que levará anos para que o índice de 10 de março de 2000 volte a ser atingido. O princípio da ordem. Surgem as análises gráficas. Foi somente depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, que os homens de negócios passaram a tentar entender os fundamentos do valor de uma empresa ou de um título de dívida, ou seja, de que forma os mercados formam o preço para os ativos. Eles queriam conseguir ganhar dinheiro identificando quando os preços das ações se desviavam de seu valor real. Porém, um pouco antes de 1929, já existiam incipientes tentativas de entender o mercado. Os primeiros estudos começaram com os trabalhos de Charles Dow e Edward D. Jones no início do século XX. Juntos, os analistas publicavam um informativo financeiro que mais tarde seria o The Wall Street Journal. Por meio do jornal, Dow apresentava suas observações sobre o comportamento do mercado. Eles defendiam que, ao examinar os preços anteriores das ações de uma empresa, é possível calcular quanto o papel irá valer no futuro. Esses textos foram reunidos em um livro que deu origem ao que ficou conhecido como Teoria Dow. Essa teoria deu origem à análise gráfica, também conhecida como análise técnica, que estuda os efeitos do movimento de preços do mercado. Os analistas gráficos observam os gráficos para conseguir prever o desempenho futuro da bolsa de valores.
Isso quer dizer que os investidores que seguem a análise gráfica costumam buscar informações e monitorar os retornos de seus investimentos continuamente, o que leva a constantes mudanças na carteira de investimentos. Em geral, as análises gráficas incentivam os investidores a trocar suas ações constantemente, de forma a comprar e vender muito, o que costuma resultar em muito lucro para as corretoras. Você pode notar quantos cursos de análise técnica algumas corretoras oferecem? Alguns são até mesmo gratuitos. Pense no motivo que leva essas instituições a fazerem isso. Um contraponto fundamental. Em oposição à análise gráfica, surgiu em 1934 a análise fundamentalista. O ponto inicial para esses estudos foi o lançamento do livro Security Analysis, de Benjamin Graham e David Dodd. Por meio dos demonstrativos financeiros publicados trimestralmente pelas companhias de capital aberto, os analistas que seguem a corrente fundamentalista estudam o melhor momento de comprar ou vender ações da empresa. A análise fundamentalista estuda as causas do movimento de preços do mercado. Segundo essa teoria, só se deve pagar por um ativo o valor presente, ou menos, dos fluxos futuros de juros ou de lucros projetados. Essa escola trabalha com dados provenientes do estudo econômico-financeiro das empresas dentro do cenário micro e macroeconômico. Isso significa que, para os analistas fundamentalistas, mais importante que avaliar os gráficos de preços das ações é saber questões macroeconômicas como inflação, crescimento econômico ou o quanto a taxa de juros irá subir. Mas a análise gráfica e a análise fundamentalista têm um ponto em comum. Ambas supõem que o mercado nem sempre está certo e que é possível ganhar dinheiro descobrindo quando o mercado está errado. Isso significa que os investidores devem gerir suas carteiras de forma ativa. Índices de mercado. CDI, Certificado de Depósito Interbancário, título de renda fixa que representa operações de crédito entre bancos. Um banco emite um CDI, vende esse papel no mercado e, com isso, consegue levantar dinheiro para suas necessidades. A taxa do CDI é divulgada diariamente, para operações de um dia. CDI, sigla de Certificados de Depósito Interbancário. São títulos que os bancos emitem diariamente, com a função de manter a fluidez do sistema, ou seja, os bancos que têm dinheiro em excesso emprestam para aqueles que estão precisando. Ibovespa, índice da BMF. Ibovespa, o índice mede a evolução média dos preços dos papéis mais negociados no mercado. Retrata o valor atual, em moeda corrente, de uma carteira teórica de ações, constituída em 1968 a partir de uma aplicação hipotética. Essa carteira representa 80% do volume de ações compradas e vendidas nos 12 meses anteriores. As ações que a compõem devem cumprir outros critérios: apresentar volume de participação superior a 0,1% do total e ter sido negociada em mais de 80% do total de pregões do período. A carteira é reavaliada a cada 4 meses, para manter sua representatividade ao longo do tempo. O Ibovespa é considerado o mais importante índice disponível devido ao rigor metodológico com que é elaborado e ao fato de ser o índice de bolsa, ainda divulgado, mais antigo do país. IBRX 50, Índice Brasil, índice que exprime a variação média diária de uma carteira de 50 ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O IBRX 50 foi criado em 2002 com o intuito de oferecer uma alternativa ao Ibovespa. Você sabia? Os sobrenomes dos pais da análise gráfica deram origem ao famoso índice Dow Jones, que é a taxa utilizada para acompanhar a evolução dos negócios na Bolsa de Valores de Nova York. O índice reflete a valorização média das 30 ações mais negociadas da Bolsa de Nova York. Publicado desde 7 de outubro de 1896, é considerado o indicador mais tradicional utilizado nos mercados financeiros. Chegaram as finanças modernas. Na década de 1950, o economista Harry Markowitz fez uma revolução no estudo de finanças ao apresentar, pela primeira vez, conceitos de risco e retorno em investimentos. Essa teoria ficou conhecida como finanças modernas e os estudos anteriores, análise gráfica e análise fundamentalista, passaram a ser chamados de finanças antigas e depois de finanças tradicionais.
Markowitz afirmava que existiam dois riscos ao se comprar uma ação. Um é referente à própria empresa e o outro é inerente ao mercado como um todo. O investidor sabe que, quando o mercado cai, o preço da grande maioria das ações também cai. Quando o mercado sobe, o preço das ações também sobe. Entretanto, esses preços não variam na mesma proporção que as alterações do mercado. Assim, ao comprar uma ação, o investidor corre o risco de o mercado cair e, ainda, o risco de comprar uma ação que tenha performance pior que a média das outras ações, sofrendo variação superior à média. Segundo Markowitz, os preços futuros dos ativos não podem ser previstos. Como considera que o risco não é desejável, ele diz que o investidor deve ter uma carteira diversificada de ativos. Dessa forma, estará correndo o risco de queda do mercado, mas reduzirá o risco da variação relativa entre os preços das ações adquiridas. A ideia de que o investidor deveria diversificar a carteira, em vez de ficar tentando descobrir a melhor ação para comprar, causou ruptura na teoria tradicional de finanças e marcou o nascimento das finanças modernas. Enquanto as finanças tradicionais dizem que se deve tentar ganhar mais que a média do mercado, as finanças modernas dizem que se deve buscar rentabilidade igual à do mercado. Tentar descobrir qual ação subirá mais que as outras, na visão das finanças modernas, é uma atividade que não gera retorno, ou seja, significa assumir um risco não remunerado. Mais que uma simples discussão teórica, a suposição de que não se pode ganhar mais do que a média do mercado tem profundo impacto no dia a dia dos investidores. Os fundos passivos, que tentam seguir um índice como o Ibovespa, por exemplo, seguem as finanças modernas. Aqueles fundos que tentam ganhar mais do que a média do mercado, chamados de ativos, seguem as finanças tradicionais. Um dos pilares das finanças modernas é a teoria dos mercados eficientes, que afirma que os preços dos ativos refletem corretamente, e de forma imediata, todas as informações e expectativas. Segundo essa teoria, as análises gráfica e fundamentalista são de pouca utilidade, uma vez que os preços já estariam refletindo todo tipo de informação. Mas, por que motivo os preços tendem a estar sempre certos segundo a teoria dos mercados eficientes? O mercado é composto de pessoas que diariamente procuram comprar e vender ações e outros ativos tentando ganhar dinheiro. Entre esses investidores se encontram milhares de profissionais que trabalham em bancos corretores e gestoras de recursos. Esses profissionais normalmente têm ótima formação universitária e milhares de informações disponíveis. Além disso, eles dedicam todo o tempo disponível a analisar os mercados e descobrir um ativo que esteja com preço errado. Quando descobrem um preço fora do que consideram justo, imediatamente emitem ordens de compra ou de venda, buscando, assim, uma oportunidade de ganho. São milhares de pessoas muito bem preparadas e que dedicam suas vidas a descobrir qualquer erro nos preços dos ativos. Sempre que descobrem, atuam comprando ou vendendo esse ativo para tentar ganhar dinheiro. Essa atividade, por si, também colabora para a correção dos preços. Mas se esses profissionais conseguem descobrir quando o preço está errado, isso não prova que o mercado é ineficiente? Para responder essa pergunta, teríamos que investigar a rentabilidade das carteiras desses profissionais. Para isso, basta ver quanto rendem os fundos geridos por essas pessoas. O que acabamos descobrindo é que, na média, eles não são mais rentáveis que os índices médios de mercado. Agora, vejamos se nós devemos tentar ganhar mais que a média de mercado. Primeiro, analisemos nossas chances. Será que podemos dedicar nossa vida a estudar os mercados? Imaginemos um médico que resolva dedicar sua vida a descobrir ações baratas para comprar ou ações caras para vender. Como ele arranjaria tempo para continuar clinicando? É possível que, com isso, estejamos perdendo um ótimo médico e ganhando um trader mediano. Ora, se não podemos dedicar nossa vida a estudar os mercados, não seria mais lógico contratar alguém que dedique sua vida a essa tarefa? É justamente isso que fazem as pessoas que compram cotas de um fundo de investimento. Será que isso é bom? Depende, pois esse gestor cobrará para fazê-lo. Portanto, para valer a pena,
esse gestor terá que ganhar mais do que a média do mercado, mais um percentual que compense os custos de sua gestão. Isso muitas vezes não acontece. Finanças tradicionais. Coloque seus ovos em poucas cestas e cuide muito bem delas. Finanças modernas. Coloque seus ovos em várias cestas porque, assim, você estará minimizando seus riscos. Caso real: gestão passiva ou ativa? Uma professora universitária costumava investir, desde a juventude, cerca de 8% de seu salário em ações na bolsa de valores. Investia de forma diversificada, em empresas nas quais acreditava, independentemente do setor, e tinha como única estratégia somente comprar papéis que estivessem presentes no Ibovespa. Simplesmente comprava e comparava mais, mês após mês, em pequenas quantidades. Um colega seu, também professor, tinha o mesmo hábito de poupar e investir suas economias em papéis de empresas na BM&F Ibovespa. A grande diferença entre os dois era que o professor gostava de especular e se divertia comprando e vendendo ações, seguidamente, num jogo arriscado, mas que era muito prazeroso para ele. Depois de 20 anos, a professora pôde se dar ao luxo de aposentar-se aos 50 anos. Ela tem respeitável patrimônio investido em ações, capaz de sustentá-la, mantendo o atual estilo de vida, pelos próximos 30 anos. O professor também lucrou nesse período, mas ganhou um pouco menos e dedicou muito mais tempo ao mercado. Na visão da professora, ele se incomodou muito mais, porém, na visão dele, ele se divertiu muito nesse tempo. Moral da história: especular pode ser muito divertido, mas se seu objetivo é investir e ganhar dinheiro em longo prazo, essa pode ser a estratégia errada. Investimentos. Compra de ações para ser sócio das empresas, ou compra de títulos para ganhar os juros que estes prometem pagar. Resumindo, gestão passiva é aquela em que o gestor de um fundo possui uma estratégia de investimento buscando acompanhar ou rebater um índice de referência, mantendo o desempenho do fundo próximo à sua variação. Se for um fundo de ações, ele pode, por exemplo, tentar acompanhar o Ibovespa e, se for um fundo de renda fixa, provavelmente ele tentará acompanhar o CDI. É fundamentada nas finanças modernas. Gestão ativa é a que busca obter rentabilidade superior à de determinado índice de referência, CDI ou Ibovespa. É fundamentada na análise gráfica ou na análise fundamentalista, finanças tradicionais. Na prática, o pescador. Um grupo se reunia periodicamente para pescar. Um dos pescadores tinha a intenção de apanhar apenas peixes graúdos, e para isso, usava anzóis de tamanho grande. Ele voltava todos os dias para o acampamento carregando apenas sua vara de pesca, enquanto seu colega retornava diariamente com vários peixes, de tamanho médio. Isso se repetiu por várias pescarias, até que, num fim de tarde, o pescador, que gostava de correr riscos, retornou para o acampamento com uma garoupa de 80 quilogramas, comemorando. Esse evento ocorreu uma vez apenas, mas seu colega não retornou da pescaria sequer um dia com as mãos abanando. Qual deles você considera o melhor pescador? Um especulador vive procurando grandes peixes. Um investidor se preocupa em conseguir peixes sempre. Explicando melhor. Se você seguir as recomendações das finanças modernas, deverá investir constantemente em uma carteira diversificada de ativos sem se preocupar com os movimentos do mercado. Nossa recomendação, se você for bastante conservador, é que você utilize a regra dos 70. Se você tiver perfil moderado ou arrojado, use a regra dos 100. Conservadores, regra dos 70. Número 70. Sua idade igual ao percentual de sua renda que deve ser investido em ações. Arrojados, regra dos 100. Número 100. Sua idade igual ao percentual de sua renda que deve ser investido em ações. O restante você divide ao meio, colocando parte em renda fixa e parte em imóveis, se tiver recursos suficientes para isso. Assim, quanto mais velho você for, menos risco deve correr. Dessa forma, se você tem 40 anos e perfil conservador, deve investir 30% em ações, 70, 40. Com os 70% restantes, você deve comprar imóveis, 35%,
e títulos de renda fixa, 35%. O importante é que você entre na bolsa de valores lentamente e também saia lentamente. A bolsa é muito volátil, como você pode acompanhar diariamente no noticiário, ela sobe e desce a cada momento. Quando você entra lentamente, comprando aos poucos, reduz significativamente as chances de entrar em um momento em que os preços estão muito elevados. Quando sai lentamente, também vendendo aos poucos, reduz significativamente as chances de vender tudo em um momento em que os preços estão muito baixos. Para você maximizar seus retornos e reduzir seus riscos, deve reservar uma quantia mensal para colocar na bolsa. Faça isso constantemente, reserve um percentual de sua renda e aplique todo mês. Quando você quiser se aposentar, poderá receber continuamente os dividendos das empresas das quais você tem ações. Vários estudos demonstram que, se você investir lentamente por um longo período, estará reduzindo significativamente seu risco no mercado de renda variável. Observando o mercado americano, podemos ver que, em mais de 140 anos, nenhum investidor que aplicou lentamente durante 20 anos seguidos perdeu dinheiro com a estratégia. No capítulo 6, que tratará de Bolsa de Valores, mostraremos uma pesquisa para o mercado brasileiro. Se você está começando a investir, reserve o percentual resultante da regra dos 70 e aplique em ações. Dê preferência às ações que compõem o Ibovespa, que são mais negociadas e tendem a ter seus preços muito mais próximos do valor considerado correto. Se você já tem um percentual de investimentos em imóveis em renda fixa, a dica é não direcionar grande montante imediato para a bolsa. Pare de investir nesses ativos e comece a investir em ações, até atingir a proporção ideal. Mas será tão fácil seguir essa regra? Como veremos a seguir, suas emoções atrapalharão um bocado. Nem tudo são números. Mas será que somente o resultado financeiro das empresas influencia no desempenho do mercado? E os investidores, quando decidem investir nessa ou naquela empresa, são sempre movidos apenas pelos números que constam nos gráficos, nos balanços, nos juros e no percentual de rendimento? Na década de 1970 surgiu uma teoria que diz não a essas duas perguntas. As finanças comportamentais analisam mais a fundo a questão do processo de decisão e afastam o antigo pressuposto de que os investidores agem sempre racionalmente nas decisões do mundo financeiro. Como você viu no capítulo 1, muitos estudos mostram que o aumento da renda e do consumo não é diretamente proporcional ao aumento da felicidade. Apesar disso, muitas pessoas continuam tomando decisões sobre suas finanças baseadas em critérios nada objetivos, como consumir para ser feliz, para ser amado ou ser aceito em algum grupo social. Esse novo campo de estudos em finanças discute os erros que as pessoas cometem quando o assunto é seu orçamento, suas economias e seus investimentos. As finanças comportamentais possibilitam conhecer mais as tendências do comportamento humano, o que pode ajudar ou prejudicar os investimentos e outras questões. Com a ajuda da psicologia cognitiva e dos avanços da tecnologia, que permitem observar o cérebro em funcionamento, as finanças comportamentais verificaram que existem dois processos que afetam as decisões econômicas. São os processos automáticos de decisão, conhecidos como atalhos mentais, e os processos de interferências do sistema afetivo nas decisões das pessoas. Enquanto as finanças tradicionais e as finanças modernas se ocupam com as decisões deliberativas e racionais, representadas no quadrante da figura anterior, as finanças comportamentais procuram compreender as decisões econômicas que as pessoas tomam de forma automática e emocional. O campo de estudo dessa nova teoria corresponde aos quadrantes segundo, terceira e quarta da figura. Isso porque apenas parte das decisões é racional e deliberativa, aquelas que você toma após refletir e nas quais procura não se deixar levar pelos sentimentos. Outra parte importante de nossas decisões é automática ou afetada pelas emoções das pessoas. Essa proporção também é válida para as decisões econômicas. Quando um pai de família endividado opta por pagar juros do cheque especial em vez de resgatar o dinheiro da caderneta de poupança dos filhos, ele está tomando uma decisão deliberativa emocional, que se encaixa no segundo quadrante da figura.
Já quando você entra no supermercado e compra creme dental porque estava faltando na despensa de sua casa, essa costuma ser uma decisão automática, mas que é certamente racional, sem a influência das emoções. Também quando um investidor se propõe a investir constantemente sem se preocupar com os movimentos do mercado, pode, em um dia de forte baixa, ficar apavorado e liquidar seus investimentos no pior momento possível. Novas descobertas sobre o funcionamento do cérebro humano ajudam a explicar por que as pessoas tomam decisões de forma automática e por que se deixam influenciar pelas emoções. É que estruturas mais primitivas do cérebro também influenciam no processo de tomada de decisões. Elas são mecanismos que outros animais menos evoluídos também possuem. Observe como as principais estruturas do cérebro podem influenciar no processo de decisão. O jacaré. No alto da medula espinhal, bem no centro do cérebro, ficam as estruturas mais primitivas, que o homem compartilha com os répteis e peixes. Essas estruturas controlam funções básicas de sobrevivência, como respiração e fome. O réptil só se move para se defender, se alimentar ou reproduzir. Quando você planeja ir a uma academia e se exercitar, seu jacaré protestará dizendo para ficar parado na cama. Se você for ao supermercado com fome, é provável que compre muito mais itens do que realmente precise. Isso porque a parte réptil de seu cérebro avisa da necessidade que você tem de se alimentar. O tigre, em torno dessa estrutura primitiva se localiza o sistema límbico, compartilhado por nós com outros mamíferos. Os mamíferos desenvolveram esse sistema afetivo para poder se dedicar às suas crias. Sem sistema afetivo, nenhuma mãe amamenta os filhotes e nenhum pai acorda no meio da noite para trocar as fraldas do filho. É o sistema límbico do cão que faz com que ele fique feliz quando o dono chega em casa. Essa parte do cérebro controla emoções básicas como medo, agressividade, satisfação, repulsa e raiva. O homem, envolvendo as estruturas mais antigas, está o córtex, massa cinzenta e ondulada. Cães e chimpanzés também têm córtex, porém o córtex humano tem tamanho bem maior. O córtex frontal controla os processos superiores, como o raciocínio e pensamento abstrato. As decisões que você toma usando essa parte do cérebro são aquelas mais ponderadas, que podem até levar certo tempo para serem tomadas, mas das quais dificilmente você se arrepende. Inúmeras evidências têm demonstrado que o processo de decisão das pessoas não é regulado apenas pelo córtex pré-frontal. Na prática, jogo do ultimato. Podemos ver o sistema límbico tomando decisões em um famoso experimento denominado jogo do ultimato. Os pesquisadores dão uma quantia para uma dupla, vamos supor um valor de R$ 100. Se eles entrarem em acordo sobre a divisão do montante, poderão ficar com os R$ 100, caso contrário os dois ficam sem nada. O normal seria que cada um dos dois ficasse com R$ 50, em uma divisão meio a meio, porém algumas vezes os pesquisadores colocam um ator como um dos sujeitos da pesquisa. O ator diz que só aceita uma divisão de, digamos, 80-20. Nesses casos, a maioria dos participantes prefere não receber nada, ficar com apenas R$ 20. Ou seja, os participantes testados deixam-se levar pelas emoções, preferindo sair de mãos abanando por sentirem-se ofendidos com a proposta do parceiro e por quererem punir a atitude injusta do outro. As finanças comportamentais não negam que muitas decisões econômicas são tomadas pelo córtex, à luz da racionalidade ampla, porém têm duas objeções. 1. Acreditam que o comportamento humano está sempre sob a influência frequentemente não percebida de um sistema afetivo, emoções. 2. Consideram que a mente humana também foi feita para dar apoio a processos automáticos de decisão, atalhos mentais. Na prática, nada ou muito pouco. Em pesquisa com estudantes universitários, foi colocada a seguinte situação: um caminhoneiro estava levando uma carga de bananas para vender em uma central de abastecimento. Lá, ele pretendia obter R$ 8.000, mas uma ponte quebrou em seu caminho e só lhe restava a alternativa de vender a carga para uma indústria de doces onde, normalmente, só obteria R$ 4.000. Ao chegar à fábrica, o proprietário, sabendo de sua situação, disse que só pagaria R$ 200. No lugar do caminhoneiro,
Você aceitaria os R$ 200 ou jogaria a carga fora? A maioria dos entrevistados, 88,1%, disse que jogaria a carga fora. Como normalmente uma pessoa não joga R$ 200 fora, conclui-se que a maioria dos participantes da pesquisa respondeu à pergunta usando seu sistema límbico, afetada pela emoção de raiva. Em geral, os atalhos mentais servem para acelerar o processo de decisão. Alguns especialistas acreditam que, embora nossos cérebros estejam adaptados ao mundo moderno, muitos processos ainda sofrem influências de épocas remotas. Um exemplo é o metabolismo de gordura nos seres humanos. Em um passado não muito distante, morria-se de fome. A melhor forma de agir frente a uma fonte de proteínas e gordura era comer tudo o mais depressa possível. Guardar comida representava um duplo desafio. Primeiro, não se conseguia armazenar os alimentos sem que estes estragassem rapidamente. Segundo, animais oportunistas, como as hienas, poderiam roubar todo o fruto de uma caçada. Naquele tempo, quanto mais gordura corporal um indivíduo tivesse, maiores seriam suas chances de sobrevivência e procriação. Atualmente, porém, mais pessoas morrem por excesso de comida do que por falta dela. Mesmo assim, os indivíduos mantêm um comportamento semelhante a seus antepassados diante da comida. O cérebro está treinado a querer consumir tudo o que estiver ao alcance. Nas savanas africanas, a regra sempre foi consumir tudo o que puder o mais rápido possível. Com o dinheiro, o comportamento é semelhante. Na incerteza de que se irá viver para usufruir desse valor no futuro, o cérebro logo nos instiga a consumir o quanto antes. Por um lado, as pessoas têm forte tendência a acumular gordura corporal, por outro, também têm enorme dificuldade de formar uma poupança financeira. Gratificação instantânea. Não é à toa que poupar seja algo tão difícil. A decisão de deixar de consumir agora para consumir no futuro representa duplo desafio. Em primeiro lugar, é preciso que você acredite que viverá até o futuro para consumir aquele item ou para desfrutar daquela quantia. Segundo, é necessário acreditar que o objeto do consumo ainda estará disponível no futuro. Para compensar, os juros representam um duplo prêmio, pela postergação do consumo e pelo risco corrido. Mesmo que o córtex processe essas vantagens, o cérebro humano tende a conferir valor excessivo para o agora. A maioria das pessoas é extremamente afetada pelo efeito da gratificação instantânea. Em pesquisa, 74% dos alunos da graduação de uma universidade federal brasileira consultados responderam que preferem ter R$ 600 hoje até R$ 1.000 em 2 anos. Somente 26% dos entrevistados saberiam aproveitar a taxa de juros de 30% ao ano. Quando a questão era receber R$ 600 dentro de 2 anos ou R$ 1.000 depois de 4 anos, a situação se inverteu. Cerca de 78% dos entrevistados disseram preferir esperar para receber a taxa de juros de quase 30% ao ano. Isso ocorre porque o sistema límbico, a parte do cérebro que o ser humano compartilha com os outros mamíferos, controla a preferência pelo imediato. Já quem comanda o desconto exponencial, os juros, é o córtex. Pense em perguntar a um jacaré ou a um tigre se ele prefere um pedaço de carne hoje ou 2 pedaços amanhã. Eles querem agora e ponto. As partes tigre e jacaré de seu cérebro não entendem o futuro. Eles querem gratificação imediata, por maior que seja o prêmio pela espera. Você só aceitará esperar pelo prêmio dos juros se fizer com que o córtex assuma o comando da decisão. É justamente por isso que somos tão afetados pelo desejo de imediatismo. A influência do sistema límbico do cérebro fará com que, se você precisar optar entre conseguir o que quer hoje ou amanhã, escolherá a data mais próxima. Faça um teste. Você prefere uma viagem a Paris na próxima semana ou uma viagem daqui a 4 anos? Escolha uma das opções tendo em mente que a viagem deste ano será realizada em classe econômica, terá a duração de uma semana e você terá €80 para gastar por dia, ao passo que a viagem 4 anos mais tarde será feita em primeira classe, terá o dobro de tempo no local de destino e €200 diários para gastar. O que você prefere? Guarde a resposta para daqui a pouco.
Agora vamos mudar um pouquinho a situação. Responda: você prefere uma viagem para Paris daqui a 4 anos ou uma viagem dentro de 8 anos? Dados: a viagem em 4 anos durará uma semana, será feita em classe econômica e com 80 euros diários para gastar. A viagem em 8 anos será de 2 semanas, voo em primeira classe e 200 euros diários para gastar. E agora? O que prefere? Essa pesquisa foi feita com alunos de uma universidade federal brasileira cuja média de idade era de 22,3 anos. Na primeira situação, 81% dos entrevistados preferiram viajar o quanto antes. Na segunda situação, 78% dos alunos optaram por esperar para ter uma viagem melhor. Os resultados ilustram a forte tendência que todo mundo tem de gratificação instantânea. Essa mesma tendência faz com que as pessoas não descontem todas as utilidades futuras a uma taxa constante. Isso pode levá-lo a pagar juros enormes para ter hoje o carro novo. Além disso, tarefas que não são muito agradáveis, mesmo que necessárias, fazem com que você deixe sempre para amanhã o início de um plano de aposentadoria ou a poupança para comprar a casa própria. Não permita que isso aconteça. Em quem acreditar? Enquanto as finanças tradicionais e as finanças modernas atribuem decisões econômicas somente aos aspectos puramente racionais, as finanças comportamentais defendem a existência de influências das emoções e dos atalhos mentais nas decisões financeiras. As finanças tradicionais dizem que se você se dedicar muito, poderá descobrir quando os preços dos ativos estão baratos e quando estão caros. Para isso, você pode utilizar a análise dos fundamentos das empresas ou os gráficos de preços passados dos ativos. As finanças modernas dizem que você deve investir lentamente, poupando um pouco todo mês e investindo dinheiro em uma carteira diversificada de ativos. Você deve estar se perguntando: qual o comportamento correto? Em quem acreditar? O interessante de finanças é que nem as tradicionais nem as modernas podem estar 100% corretas, pois suas hipóteses são excludentes, porém, estas dependem uma da outra. Se todos acreditassem que os preços não podem ser previstos, ninguém iria gastar seu tempo estudando os mercados, e com isso, as empresas e os preços dos ativos iriam flutuar aleatoriamente. Já se aceitassem a ideia de que os preços não estão corretos, todos dedicariam muito tempo estudando os preços. Se isso ocorresse, os preços estariam sempre corretos, portanto nenhum novo investidor teria vantagem em gastar tempo e dinheiro tentando descobrir o preço correto. O melhor a fazer seria comprar qualquer ativo. Na realidade, é muito bom que muitos tentem o tempo todo descobrir quando os preços estão errados e que se tente corrigir esses preços comprando e vendendo ativos. Porém, o investidor não profissional terá chance muito pequena de descobrir um preço errado e, quando descobrir, seu poder de investimentos provavelmente não será suficiente para conseguir um rendimento que compense os gastos que teve para descobrir essa oportunidade. Em resumo, se você quer ganhar dinheiro sem muito risco, invista de forma passiva, compre mensalmente ações e títulos de empresas de que você goste e em que confie. Agindo assim, na aposentadoria você poderá viver com a divisão dos lucros dessas empresas ou com os juros pagos por seus títulos. Mas se você é um amante do risco e se diverte investindo, continue a especular. Mesmo que você confie nas finanças modernas, saiba que suas emoções conspirarão o tempo todo para que não cumpra seu plano de investir um pouquinho todo mês sem se preocupar com o mercado. Cada vez que você olhar sua carteira de investimentos e notar um bom lucro, será tentado a vender logo aquele ativo, colocar o dinheiro no bolso e se premiar com um objeto do consumo desejado. Quando cometer um erro, a tendência é que seu cérebro faça tudo para que você não sofra. Assim, é possível que você logo esqueça que errou. Seu cérebro tentará converter a perda em ganho. Seu sistema infracortical, o tigre e o jacaré, dirá o tempo todo para você viver o momento e esquecer o futuro, pois esses sistemas não entendem essa preocupação desmedida do córtex com o passado e com o futuro. Por isso, lembre-se de que o jacaré e o tigre sempre dirão para você liquidar seus investimentos na primeira queda do mercado ou que você se recompense com os belos lucros de sua carteira, comprando um carro novo para mostrar aos amigos o quanto você é inteligente.
Como o mercado financeiro pode ajudar na construção de seu patrimônio? Considerando que um investimento constante e diversificado pode, facilmente, fazer o investidor ganhar dinheiro, pergunte-se: por que o mercado financeiro continua sendo um lugar tão hostil para o investidor individual? Responda com sinceridade. Você se considera capaz de ter um rendimento na bolsa de valores idêntico ao de um investidor que é expert em mercado financeiro? Pois saiba que, segundo as finanças modernas, um investidor comum e um investidor experiente têm chances semelhantes de ganho especulando no mercado de ações. Como vimos, as finanças modernas dizem que um especialista não pode prever o mercado. Ainda assim, é bom levar em conta que, nos bancos e nas corretoras, existem milhares de economistas, engenheiros e outros especialistas dedicando todos os seus dias na busca de entender o mercado de ações, de descobrir quando os preços estão errados para conseguir ganhar dinheiro com isso. Você se acha mais capaz do que esse time de profissionais? Resumindo, suas chances de ganho no mercado de ações são maximizadas se você decidir investir em uma carteira diversificada, investir aos poucos e retirar também lentamente. Caso decida tornar-se especulador, saiba que os competidores são fortes e preparados. Você vai gastar seu tempo em uma atividade que promete pouco retorno financeiro, mas que algumas pessoas consideram bastante divertida.